Oi, pessoal! Bora aprender a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Para essa receita eu vou usar 4 ovos, tá? Tô usando 2 cenouras médias, assim dá mais ou menos umas 250 gramas. 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó para bolo, tá? A medida de xícara que eu tô usando é 150 ml. Então, eu vou colocar agora tudo no liquidificador, na sequência certa, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Já tô com uma assadeira aqui untada e enfarinhada. Já já eu passo a medida para vocês. Forno ligado. Então, a sequência que eu vou usar para colocar no liquidificador é assim, ó. Primeiro eu vou colocar os 4 ovos e vou dar uma batida. Eu vou tirar o som do liquidificador, tá? Para não ficar muito barulho no vídeo. Eu vou dar uma batida rápida. E aí eu vou colocar os outros ingredientes para bater junto com ele, ó. Vou colocar o óleo, 1 xícara de óleo de soja. Aí vou colocar o açúcar, 1,5 xícaras. Eu tô usando o açúcar cristal, mas pode ser o açúcar refinado também. E vou colocar a cenoura, tá? Aqui tem mais ou menos 250 gramas de cenoura picada. 2 cenouras, eu coloquei 2, pode colocar 2 cenouras e meia média, né? Se for grande, coloca 2 cenouras só. Agora eu vou bater. E por último, eu vou colocar os secos, né? Que é a farinha e o fermento. Se você achar que é muito pesado para o seu liquidificador, você pode tá ralando a cenoura, tá? Vou bater bem. Quando estiver bem batido, bem triturado, aí eu vou colocar aos pouquinhos a farinha. Pode ser que nem precise colocar toda essa farinha. Eu coloquei 3 xícaras aqui, mas pode ser que só 2,5 xícaras já dê. Você vai sentir o peso do seu liquidificador conforme vai batendo. A massa não pode ficar muito pesada, tem que ficar uma massa mole assim, mas que não judia muito do liquidificador, tá? Por quê? Que eu não vou falar uma medida exata para você? Porque vai variar conforme o tamanho do ovo, né? Conforme a umidade da cenoura também. Algumas podem estar com mais água do que outra. Então, a gente tem que ir vendo assim no olhômetro mesmo. Essa assadeira, ela tem 32 centímetros por 20 e pouquinho, 25, eu acho. É uma assadeira média. Mas ela é alta, não pode ser muito baixa. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos pouquinhos, tá? Vai despejando aos pouquinhos, que você vai sentindo o movimento do liquidificador, que ele vai ficando mais pesado. E aí você conhece o seu liquidificador aí, né? Você vai ver se ele tá aguentando. Se começar a ficar muito pesado, aí chega de farinha. Ou você pode fazer assim também, você pode bater todos os líquidos, passar para uma tigela. E aí você vai colocando a farinha na tigela e vai batendo com fouet ou com garfo mesmo, até chegar, né, para ele ficar bem airado, tá? Eu aqui vou fazer tudo no liquidificador, porque o meu liquidificador eu já conheço, já sei que aguenta. Então, eu vou colocando devagarinho a farinha, sentindo ali, escutando o ponto do meu liquidificador, tá no máximo, tá? Ele tá na potência máxima. Para bater, precisa estar na potência máxima. Vou deixar bater um pouco aqui, para depois colocar o restante da farinha. Vocês não estão escutando o barulho do liquidificador, porque eu tirei o som, tá? Então, eu tô gravando por cima do som aqui, para não ficar um barulhão de liquidificador. Então, ó, já foi quase toda a farinha. Agora, eu vou dar uma pulsada, porque se ficar
a ficar farinha parada lá no meio da massa, quando eu faço pulsar, ele dissolve o restante da farinha que tiver, tá? E agora, por último, que eu vou colocar o fermento em pó. Ó, por último, e vou bater rapidinho aqui, só misturar esse fermento e já vou desligar o liquidificador, para não dar problema na massa. Ó, bati rapidinho, desligo e vou colocar na assadeira. Tá? Lembrando que, se você não quiser judiar do seu liquidificador, pega uma tigela, bate os líquidos com a cenoura, despeja na tigela e aí você vai colocando a farinha e misturando e por último o fermento, tá? Eu fiz assim porque eu já conheço o meu liquidificador. Aí eu vou colocar, vou despejar aqui a massa na assadeira que já tá untada com óleo de soja, pode ser manteiga também, e farinha de trigo. Tá vendo? Fica uma massa bem líquida, cremosa, fica uma massa bem cremosa. Não pode ficar muito pesada, porque senão o bolo vai embatumar e o liquidificador também não aguenta, né? Então, vou despejar aqui. Tá vendo? Dá a quantidade certinha para esse tamanho de assadeira. Só que quando eu for colocar o bolo no forno, eu vou deixar ele no médio. Forno médio. E aí vocês vão olhando, a hora que ele secar em cima, que ele perdeu o brilho em cima, que começar a dar uma douradinha em volta do bolo, vocês já podem tirar. É um bolo que vocês não podem ficar esperando muito ele ficar dourado em cima, porque senão ele queima embaixo. Ele vai dourar em volta. O meu forno, ele já tá pré-aquecido, em fogo. Depois de 25 minutos, vocês já podem espetar o garfo para ver se ele tá sequinho, se o garfo sai sequinho. Oi, pessoal, ó, voltei, tirei o bolo do forno, ele ficou 30 minutos, mas aí você fica olhando o seu, porque pode variar de forno para forno, tá? Ele já deu até uma baixadinha um pouquinho. E agora eu vou colocar a calda. A calda de chocolate que eu vou fazer para ele, eu não vou mostrar para vocês a receita, porque foi uma das últimas receitas que eu fiz aqui no canal, que é o brigadeiro para cobertura, tá? Lá eu fiz brigadeiro com morango, mas é a mesma receita. É um brigadeiro super rápido, facinho, que vai leite condensado, margarina ou manteiga e chocolate e creme de leite no final. Ele é super rapidinho para dar ponto, facinho. Esse brigadeiro mole eu uso para várias coisas. Uso nesse bolo para cobrir esse bolo, para cobrir bolo de chocolate, para rechear bolo. Faço aquele creme com frutas, né? No caso, aqui no canal eu já fiz com morangos. Ele pode ser servido quente ou servido frio, né? Gelado. Pode ser servido só ele também, porque aqui ele tá molinho. Mas a hora que ele esfria, ele vira um creminho bem mais firme, assim, mais encorpado, de comer de colher. Então, dá para servir com várias sobremesas. Dá para servir com sorvete, dá para fazer bolo gelado, bolo de festa. Dá para fazer pavê também. Essa receita eu também uso para fazer pavê. Dá para fazer muita coisa com essa receita. Eu vou deixar o link dessa cobertura aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui, para incrementar mais ainda o bolo, eu vou jogar granulado de chocolate em cima, porque meus filhos adoram. Se você tem criança em casa, seus filhos não gostam de cenoura, experimenta fazer esse bolo para ele. O meu filho não gosta de cenoura cozida, assim, ele só gosta de cenoura ralada na salada. Então, eu sempre faço esse bolo em casa, desde que eles eram pequenininhos, porque é uma das formas que eu consigo fazer com que eles comam cenoura, né? Também desse jeito, né, gente? Quem vai resistir? Agora eu vou levar à geladeira por umas 2 horas, mas ele pode ser servido tanto quente quanto frio, tá? E é isso, quem gostou deixa um like pra mim, comenta aí o que vocês acharam da receita, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.
Beijos!